Oi, gente, meu nome é Raíssa e eu sou artista visual, ceramista, fotógrafa, entre outras muitas coisas. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o meu processo criativo, sobre a minha trajetória e também sobre empreender e trabalhar com a minha arte. Então, a minha trajetória começa desde muito cedo, como muitas pessoas, né? Eu sempre me interessei por desenhar todo o universo que contemplava as artes visuais, mas enfim, ao longo da vida eu fui deixando alguns hábitos como desenhar de lado e outras coisas foram surgindo no caminho. Mas depois que eu me formei na escola, eu persisti e fui estudar cinema. E dentro do cinema eu descobri o universo da direção de arte, que foi onde eu realmente me encontrei, onde eu realmente me sentia bem e tinha vontade de cada vez mais ir além. Então eu resolvi fazer uma graduação em artes plásticas. E a faculdade, para mim, eu sempre vi como esse grande laboratório experimental, onde eu gostava muito de investigar as linguagens, as temáticas, de uma forma que me permitisse explorar muitas técnicas diferentes e formatos. E sempre eu me interessei muito da relação do corpo como extensão do meio, então eu gostava muito de investigar os elementos da natureza, formas orgânicas, e foi na faculdade que eu entrei e mergulhei de cabeça na cerâmica, que foi uma das linguagens que eu mais me interessei desde sempre. Mas eu ainda, enfim, gostava de explorar a gravura, a litogravura, a fotografia, a performance. Acho que tudo, enfim, mesmo que tivesse o mesmo eixo de pesquisa, eu gostava de explorar as diferentes formas de abordar a temática. Então, desde então, eu sempre trabalhei com a cerâmica e depois que eu me formei, eu resolvi criar uma marca para, de fato, ter um trabalho mais comercial, mas que dialogasse com a minha pesquisa em artes visuais, com um trabalho mais autoral, e eu sempre tentei achar esse equilíbrio de ter um negócio, né? Porque por mais que eu tente ao máximo trazer um olhar mais artístico e buscar referências de artistas visuais e tudo mais, a gente acaba também tendo que entender o que está sendo feito, o que as pessoas gostam e, enfim, equilibrar tudo isso com a pesquisa em artes visuais. Então, eu sempre tentei fazer com que essas duas coisas caminhassem lado a lado. E o meu processo criativo, eu acho que ele vem de diversas formas. Eu costumo ter vários cadernos de anotações onde eu escrevo, enfim, ideias ou conversas. Eu acho que meu trabalho se dá muito pela troca com o outro, com a troca com o ambiente em que a gente vive. Eu acho que tudo isso são fontes de inspirações constantes, assim, e através de uma conversa ou de algo que eu vi, que eu experimentei, eu gosto muito de escrever e da escrita vem o desenho, as formas. Como eu sempre cresci muito próxima da natureza, eu acho que o meu trabalho sempre ele está dialogando de alguma forma com a natureza, seja com a forma orgânica, seja com a ilusão da representação da natureza, que é o caso dos corais mesmo, que são uma pesquisa que eu já tenho há anos, daquela repetição, do acúmulo e ao mesmo tempo trazer também o vazio em esculturas mais minimalistas. E, enfim, e desde então eu venho nessas pesquisas e tento trazer isso para a marca. Eu acho que acaba sendo uma necessidade não só minha, como de muitos outros colegas artistas da área, de precisar empreender, porque, enfim, chega um momento da nossa vida profissional que a gente tem que, né, a gente quer viver daquilo que a gente gosta de fazer, mas ao mesmo tempo é complicado viver só de pesquisa, de experimentação, que são coisas que não tem muito valor assim, financeiro, ainda mais no começo da carreira. Então a gente acaba trabalhando começando a empreender. Eu e muitas outras amigas estamos nesse processo e é assim bastante desafiador, porque a gente não é da área de business ou não entende muito da parte financeira, então é um desafio esse lado
mais prático do negócio, porque óbvio que eu gostaria de só ficar criando e fazendo, enfim, trabalhando com cerâmica ou fotografia, mas eu acho que a gente tem que, enfim, encarar esse lado também do negócio, de lidar com o cliente, de coisas básicas como emitir uma nota fiscal, sabe? Tudo isso são coisas que a gente não aprende ao longo da vida ou na faculdade. E quando a gente resolve empreender, a gente tem que ir atrás, a gente tem que abrir uma empresa e, enfim, entender também a questão de lucro, que é algo que às vezes é difícil até precificar o seu trabalho, porque às vezes tem um processo tão tão complexo ali naquela peça que fica um pouco difícil até precificar e, enfim, lidar com essa parte mais racional da coisa. Então, é um processo diário. Eu até pouco tempo atrás não tinha um espaço dedicado para o estúdio e foi uma grande decisão. Eu ainda tenho que administrar com outros trabalhos que vão aparecendo, mas assim, não dá para desistir todo dia, colocar isso como um mantra diário mesmo, que é um processo que talvez não seja tão simples como algumas profissões tradicionais que a gente vê por aí, mas vale a pena, porque uma coisa que eu acho que tem me ajudado muito, muito é estabelecer parcerias. Porque a gente vai construindo o nosso nome, a nossa marca, o nosso trabalho autoral, ele vai ganhando espaço quando a gente estabelece essas trocas e, enfim, essas parcerias que a gente vai crescendo juntas, né? Eu acho que isso é uma vantagem muito bacana, pelo menos que eu sinto na minha geração, assim, de incentivar muito o outro. A gente, pelo menos eu sinto pouquíssima ou quase nada competição entre eu e as minhas amigas, muito pelo contrário, a gente se apoia muito, a gente faz muita coisa juntas e, enfim, pensa em projetos colaborativos juntas e uma vai dando visibilidade para a outra. Eu acho que isso no começo da carreira é fundamental e extremamente importante, tá aceitando essas parcerias, essas trocas e, enfim, partindo disso para você construindo aos poucos o seu nome e também se encontrando no seu trabalho. Eu acho que é muito importante se entregar e, de alguma forma, eu tento muito trazer as minhas pesquisas em artes visuais, as formas, texturas, coisas que eu gosto muito para o meu trabalho mais comercial, que é com o estúdio, né? Então, porque é a mesma pessoa fazendo. E aí a gente vai tentando equilibrar essa pesquisa para que, enfim, os dois saiam de uma forma prazerosa e interessante. Eu acho que tudo na minha trajetória foi muito importante, assim, desde trabalhar em espaços culturais, como trabalhar dentro de uma escola, com educação. Tudo isso hoje eu vejo que me fez uma profissional com muito mais uma visão holística, assim, uma visão do todo. Então, isso é algo que eu super aconselho para todo mundo, de aproveitar essas, enfim, experiências que, por mais que às vezes não é exatamente o que você quer, mas você pode, tirar muito proveito daquilo. E conhecimento nunca é demais. Eu acho que quando a gente se propõe a estar em ambientes fora da nossa zona de conforto, as trocas e, enfim, tudo que a gente vai acumulando são bagagens, é como se a gente fosse uma esponja, assim, e a gente fosse absorvendo todas essas informações, experiências ao longo da vida. E quando a gente resolve, né, de fato, colocar energia, tempo num trabalho autoral, tudo isso vai refletir de alguma forma. Todas essas experiências e todos esses processos vão estar ali, presentes de alguma forma para a gente, enfim, construir algo com mais verdade, com referências visuais, sensoriais, que a gente vai acumulando. Então, aqui eu tenho algumas peças que eu tirei, foi da última fornada, né, desse último mês agora de setembro de 2021.
E, enfim, eu fiz, essa era voltada para uma coleção que chamava Cotidiano, então eu quis trazer mesmo peças que, enfim, fossem possíveis de usar no nosso dia a dia. E então, por exemplo, esses bowls aqui, eu gosto muito de trazer a forma com movimento para eles. Então, eu tenho bowls que eu fiz mais retos e tudo mais, mas eu gosto muito dos orgânicos e isso reflete em todos, acho que, os meus trabalhos, né? Então, tanto numa peça do dia a dia, que é um bowl que serve, enfim, para comer um iogurte com granola, umas frutinhas, quanto nos trabalhos até mais esculturais, né? Que tem essa forma, movimento. Eu acho que explorar essas formas da argila é muito potente. Então também tem vasos assim com técnicas mais clássicas, que uma delas é a placa, que eu mostro no vídeo do Live Art, mostrando como fazer o prato, né? Então a gente vai pondo placas e subindo também com acordelado e vai mesclando as técnicas, encontrando formas e movimentos para as peças. Isso tanto para peças mais esculturais, como até, por exemplo, para esse vaso que eu chamo dos vasos escultóricos, que eles são bem orgânicos, né? E eles trazem esse movimento. Esse aqui foi para uma coleção anterior da Cotidiano, que era Olhar Através, e veio muito desse lugar de emoldurar o mundo, ou um momento, um espaço. Então, todos esses vasos têm esse espaço de moldura, né? De visualizar o outro, algo ou alguém. Então vem muito desse lugar da troca também, que é um dos principais temas que a marca carrega, é um conceito assim principal dela. E, enfim, eu acho que tudo isso vai refletindo, né? O que eu falei é encontrar esse equilíbrio, tanto de, enfim, peças do cotidiano, como um bowl, até um prato mais orgânico, que tem, né, esse registro aqui da mão, do formato mais irregular, até peças mais convencionais, mais tradicionais. Eu acho que essa possibilidade da cerâmica, de quando você domina as técnicas mais base, ela vai te dando ainda mais possibilidade para explorar novas formas e, enfim, acho que tudo que eu trabalho aqui está dentro desse conceito de, a partir de técnicas muito básicas, ir encontrando novas formas, novos movimentos e, enfim, explorando textura, cor, né? Acho que uma coisa muito legal da cerâmica é o fato de cada peça ser única mesmo, por mais que às vezes a gente tenta muito fazer uma peça idêntica à outra, cada uma é única no mundo. E ela é testemunho, assim, de um tempo e espaço, porque a partir do momento que a gente queima, a gente não tem como voltar atrás. Então, a gente eterniza, né, um tempo ali, um espaço em uma peça, que é algo que é muito falado na cerâmica, né, de trazer poesia, cor, enfim, para o dia a dia, para essa coleção que eu estava falando, a última do cotidiano, tinha muito essa temática do momento de autocuidado, de sentar e comer alguma coisa numa cerâmica e fazer desse momento um momento mesmo de afeto consigo mesmo, de cuidado. Então é isso, eu acho que todas as peças elas estão dialogando de alguma forma dentro dessas pesquisas do orgânico, de formas mais irregulares. E eu gosto muito de trabalhar nesse formato coleção, porque eu acho que isso me dá uma liberdade criativa de, em cada coleção, explorar uma temática e investigar isso e, enfim, explorar o que aquela coleção pode oferecer também para mim, para o outro e para a marca de uma forma geral. Então é isso, eu queria primeiramente agradecer o Pixel Show pelo convite e, enfim, para trazer um pouco mais sobre os meus processos, sobre o meu trabalho, e também convido vocês a me acompanharem nas redes sociais, no Instagram do Estúdio Ar, que eu estou sempre postando sobre os meus trabalhos e, enfim, novas coleções. E é isso, espero que vocês tenham gostado.